Imagine que Deus te desse uma missão clara, direta, mas que você simplesmente detestasse, que você sentisse que não faz o menor sentido, ou pior, que fosse para pessoas que você nem acredita que merecem. O que você faria? É a partir daí que começa a história de Jonas. Seja bem-vindo ao Será que é Útil? Aqui é o Nicolas e hoje a gente vai falar sobre a história de Jonas. Uma história muito conhecida e ela começa da seguinte maneira. Deus fala para Jonas para ele ir para Nínive porque a ira dele se levantou. Então ele tinha que pregar para a cidade de Nínive. Ele deveria pregar para a cidade de Nínive para que eles se arrependessem. Só que aí, na verdade, Jonas vai para a direção oposta. Ele não quer pregar para Nínive. E logo mais a gente vai falar sobre o porquê disso. E aí ele vai para Tarsis e desce para a cidade de Jope para pegar um navio. Na verdade, o livro de Jonas ele não é tão claro do porquê Jonas não queria pregar para Nínive, mas a verdade é que Nínive é a capital da Síria, que é onde são os principais inimigos também de Israel. É um povo que não gostava do povo de Israel, torturava também os profetas que iam lá pregar. Então, naturalmente, era um porquê bem lógico de Jonas, apesar disso não estar tão bem descrito no livro. Então ele embarca nesse navio, né, que está no porto de Jope. Jope é um porto. E ele está achando que ele está fugindo, né? E aí o que acontece? No meio dessa confusão de fugir de Deus, ele está bem pleno. Aí o que ele faz? Ele deita assim, ó, a cabeça lá no porão do navio e tá dormindo relaxado. Só que começa uma tempestade. E aí a Bíblia diz que não é uma tempestade qualquer, é uma tempestade tão grande e tão forte, tão pesada, que chega a ponto de quase rachar o navio. E as pessoas, os marinheiros, começam a jogar suas cargas fora. Isso é uma prática que só acontece quando o navio tá quase virando, beleza? Então olha o tamanho da encrenca que Jonas colocou toda aquela galera do navio. O que sempre me traz como uma lição também. Muitas vezes a gente coloca pessoas nas nossas vidas, ou permite que pessoas entrem em nossas vidas, que trazem tempestades com elas, trazem problemas, por assim dizer, com elas, que são tão grandes que te pegam e te atropelam. Mas muitas vezes não é culpa sua, é culpa dessas pessoas que você trouxe para dentro do seu navio. Beleza? Continuando, então o capitão fica desesperado e ele fala assim: meu, acorda esse cara aí, por que tá uma tempestade e o cara tá relaxado dormindo? Acorda esse cara aí, meu, tem alguma coisa errada. Ô, de onde você tá vindo? E dá uma indaga ele: quem é você? De onde você tá vindo? Tal. E os marinheiros eles fazem um tirar sorte para ver sobre quem está essa maldição, esse castigo, vamos dizer assim, e cai sobre Jonas. E aí fala assim: então, é você mesmo, Jonas. Tá com você a zica. Explica aí o porquê que nós estamos quase morrendo aí. E isso super tranquilo, né? Só o navio quase rachado no meio do tamanho da força do mar. Permitam-me explicar para vocês. Na verdade, eu sou um profeta do Senhor que fui enviado a Nínive. Mas na verdade eu não quis ir. Aí peguei esse navio aqui que tava em Jope lá. Ah, tem um navio indo para algum lugar aí. Vou pegar aqui, relaxado. E na verdade, essa tempestade é Deus me impedindo de ir com vocês. E aí os marinheiros, tipo, que? Você é louco? Nós vamos morrer, tu é doido? Então o que é pra fazer? E aí ele tem um direcionamento que é pra atacar ele no mar. Só que aí os marinheiros estão com medo, porque os marinheiros acham que vão matar ele, né? Se jogar ele no mar, ainda mais no meio daquela tempestade. E aí eles oram e falam: ó Deus, a gente tem nada a ver com esse cara aqui não. Então nós vamos jogar ele no mar só por orientação dele e você se vira com ele aí. E aí pegam ele, lançam o Jonas no mar e o mar aquieta, o mar acalma. E aí eles descobrem duas coisas, né? Primeiro, que o Deus de Jonas é real. E segundo, que realmente era culpa de Jonas. Só que aí, claro, acontece um dos fenômenos mais inacreditáveis da Bíblia quando você lê. Ele é engolido por um grande peixe. É sempre bom deixar uma observação aqui, que muita gente que fala que é uma baleia, mas eu vou deixar aqui mostrando que uma baleia não tem essa parte da garganta tão grande para entrar uma pessoa, beleza? Apesar da boca dela ser grande, essa parte do esôfago não é tão grande. Então a Bíblia não diz que peixe foi, mas ele foi engolido por um grande peixe. E a gente vai pro capítulo 2.
No capítulo 2 de Jonas, a gente tem Jonas dentro da barriga do peixe. E a Bíblia diz que ele ficou lá por 3 dias e 3 noites, lá dentro da barriga do peixe. E diz que ele ora, ele faz uma oração muito sincera, assim. E aí eu já vou falar o que eu acredito a partir dessa oração. A Bíblia aqui, vamos ler a oração de Jonas. Jonas 2, versículo 2, diz o seguinte: E disse: Clamei ao Senhor na minha aflição, e ele me ouviu. Do ventre do inferno clamei, e tu ouviste a minha voz. Pois tu me lançaste num profundo, no meio dos mares, e as correntes das águas me cercaram. Todas as tuas vagas e as tuas ondas passaram sobre mim. E eu disse: Estou lançado diante dos teus olhos. Todavia tornarei E eu disse: Estou lançado diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as ervas daninhas estavam enroladas na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, a terra com seus ferrolhos estava sobre mim para sempre. Mas tu fizeste subir a minha vida da decomposição, ó Senhor, Deus meu. Quando minha alma desfalecia em mim, lembrei-me do Senhor. A minha oração entrou a ti, no teu santo templo. Os que observavam as falsas vaidades desprezam a sua misericórdia. Mas eu sacrificarei a ti com voz do agradecimento. Eu pagarei o que votei. A salvação é do Senhor. E aí, após isso, o peixe vomita ele lá na praia de Nínive. Vamos dar uma pausa aqui e falar que isso é uma teoria. Alguns acreditam que é verdade, mas não deixa de ser uma teoria com base no que foi lido no livro de Jonas, beleza? Dito isso, vamos lá para a teoria. Eu entendo também, nessa teoria, de que Jonas, na verdade, morreu e voltou. Ele foi de Vasco e voltou de Vasco. E por que eu digo isso? Por alguns motivos, né? O primeiro que ele ficou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, sem comida, sem água, sobre condições atmosféricas que a gente não sabe, porque dependendo do tamanho do peixe vai bem fundo e o ser humano não aguenta uma pressão atmosférica, somente dentro do mar tão grande. E porque ele cita na oração também, né, que, como eu acabei de ler, ele foi às profundezas da terra, ele encontrou, tem algumas versões que diz do Sheol, né, que é sepultura, ele estava na sepultura, ele cita inferno, né, que é como se fosse uma morada dos mortos, em algumas versões. Então tudo me leva a crer de que ele realmente morreu e enquanto ele tá quase morrendo, sabe quando a pessoa tá quase, tipo aquele negócio de filme, leito de morte, assim, a pessoa tá quase indo, ele se arrepende do que ele faz, do que ele tá fazendo, do seu ato de fugir disso, e aí o Senhor traz ele de volta à vida e cospe ele lá na terra seca. E também tem um outro motivo que está lá em Mateus 12, 39 e 40 e em Lucas 11, 29 e 30, que é a referência que Jesus fala que nenhum outro sinal vai ser dado, a não ser o do profeta Jonas, que depois de 3 dias voltou. E aí, quando você faz um paralelo entre Jonas, né, a Bíblia não é tão clara se Jonas morreu ou não, mas Jesus realmente morre e volta depois de 3 dias. Então é o que me leva a crer de que, na verdade, Jonas morreu e voltou. Eu acho engraçado essa parte, né? Já tá no capítulo 3 de Jonas. E eu queria pedir para você deixar o like. Se inscreve aí, gente, por favor. A gente já passamos de 500 inscritos, isso é muito bom. Mas a gente tem que crescer mais para aumentar a influência também e para o YouTube divulgar mais o meu trabalho, beleza? Então deixa o like, se inscreva, comenta aí as próximas histórias que você quer ver ou o que mais você quer ver aqui no canal, beleza? Muito obrigado e bora! Deus fala para Jonas, de novo, ó, prega para Nínive. E dessa vez ele obedece, beleza? Dessa vez ele aprendeu a lição e ele vai. E aí ele chega e começa a pregar e tal. E aí é legal que a Bíblia dá uma resumida nessa parte, mas eu consigo imaginar o tamanho da comoção que esse cara traz quando ele chega em Nínive e começa a pregar, porque é uma cidade particularmente grande e é um cara, meu. E aí ele começa a falar e tal, vocês vão morrer, Deus vai destruir vocês e tal. E o povo se arrepende, o povo faz um jejum. E aí o Senhor se arrepende do que ele ia fazer com aquele povo.
Mas aí a Bíblia é muito clara quando fala sobre isso. Que Jonas fica muito chateado e que ele fica muito zangado quando ele ouve a resposta de Deus sobre aquela cidade. Jonas ele ora desabafando, dizendo que ele sabia que Deus ia perdoar aquele povo e por isso que ele já nem queria pregar para aquele povo, inclusive. O que nos leva a crer também que Jonas conhecia muito o Senhor e entendia a sua forma, né, o seu modus operandi. Por isso que ele já sabia que o povo ia ser perdoado e também explica por que ele não queria, porque eram os inimigos dele, né? Era alguém com quem ele tinha um profundo ódio e ressentimento por aquele povo e ele não queria que o povo fosse perdoado. Então, isso explica, beleza? Aí o final da história geralmente é a parte que não é tão divulgada, pelo menos das historinhas de criança que aparecem muito sobre Jonas, não é tão divulgada essa parte. Que é o seguinte, ele continua andando e ele sente o sol sobre a cabeça, é um sol bem pesado ali, aquela região ali sempre muito quente. E ele monta um acampamento, algumas versões dizem que ele só deita debaixo e tal, de uma aboboreira. Um pé de abóbora, beleza? Pé de abóbora, melhor para pé de abóbora. E aí ele tá lá sob o pé de abóbora, tranquilo, relaxado, descansando. Só que aí a Bíblia diz que o Senhor manda um bicho, a gente entende que é um inseto, uma praga, para aquele pé de abóbora. E o pé de abóbora seca e morre. E aí ele acorda com o sol rachando na cabeça dele de novo e ele fica triste pelo pé de abóbora. E aí o Senhor traz uma reflexão para ele, que é: você ficou triste e decepcionado por um pé de abóbora que num dia existe, no outro dia não existe? Eu não ficaria triste com a destruição do meu povo, as pessoas que eu escolhi? Então essa é a grande reflexão que tem sobre Jonas. Eu queria falar mais uma última coisa antes de encerrar o vídeo, que é a grande conexão que existe entre morte e arrependimento. Por alguns motivos, né? Mas o primeiro e o principal é que você está indo embora. Então, se você não se arrepender pelo que você fez, não tem mais uma outra chance, né? Então, esse é o principal motivo por qual as pessoas se arrependem e pelo motivo que eu acredito que Jonas se arrependeu também. Tipo, pô, tô morrendo, desobedeci a Deus e eu não queria ir embora assim. Não queria ir embora com esse sentimento de incompleto, de que algo tá faltando. Então a gente tem esse motivo. A gente tem também o motivo de que a morte gera um arrependimento. Mas eu não tenho muito tempo para explicar isso aqui agora. Mas que a gente tem que buscar esse morrer, né? A Bíblia fala muito sobre morrer. Morrer para viver, entregar para ter. Então a Bíblia faz muito essa completude de estar morto para poder viver. Essa confusão que às vezes parece que a Bíblia fala de coisas opostas, mas muito se fala sobre o arrependimento e morte, e eles estão muito interligados na Bíblia, principalmente no livro de Jonas, porque diante de uma iminência de morte, ele se arrepende, e quando ele prega para o povo também se arrepende, e depois quando o pé de abóbora morre, ele fica triste e ele entende o arrependimento. Então fala muito nesse livro sobre morte e sobre arrependimento. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender melhor o livro de Jonas. Caso você já tenha conhecido, espero que você tenha aprendido alguma coisa nova com esse livro. E espero que você leia também mais a Bíblia. E comenta aí qual que vai ser os próximos vídeos, o que você quer ver aqui no canal. Eu quero trazer muitos mais vídeos de Bíblia e falando de Bíblia, ensinando de Bíblia, porque eu entendo a importância da Bíblia no nosso dia a dia, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Logo mais eu vou soltando vídeos aí, tô com um filho pequeno aqui, então tá um pouco complicado estabelecer cronograma, essas coisas, mas sempre que for possível eu vou fazendo vídeo e vou soltando aqui, beleza? Até a próxima e fui!